Como eu disse, Paulo está acusando Pedro de hipocrisia. Mas Pedro, ao agir de forma hipócrita, leva outros que estão ao seu redor a agirem também de forma hipócrita. Eles dissimulam com Pedro. Pedro estava negando a sua convicção. E então ele leva os demais crentes e o próprio Barnabé a segui-lo em sua preocupação com o que vão pensar de mim. Sabe qual a lógica parece ter sido aqui? Bom, se Pedro, que é líder da igreja, está preocupado com o que vão falar dele, quanto mais eu. Se Pedro, que é respeitado como um apóstolo, está temendo isso, eu preciso também temer. E eles seguem Pedro na sua impiedade. Perceba que Paulo fala com certo espanto. A postura foi tão terrível que ele diz que o próprio Barnabé, até Barnabé, homem crente, cheio do Espírito Santo, é assim que ele é descrito em Atos, foi Barnabé quem estendeu a destra de comunhão a Paulo quando ninguém mais queria, quando todo mundo estava ressabiado com a conversão de Paulo, mas Barnabé, o filho da consolação, até Barnabé. Você percebe como o pecado é terrível? Pedro peca, ele se preocupa com o que as pessoas pensam sobre ele. Os judeus que estão junto com Pedro, convertidos, começam a ter a mesma postura. Barnabé tem a mesma postura. Pedro sabia que não havia problema algum com a comida. Como eu disse, ele mesmo já defendeu os da casa de Cornélio perante os demais apóstolos. Ele teve a experiência do lençol. Ele viu Jesus ensinando que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Pedro conhece a doutrina. Pedro pode citar de cor toda a doutrina e pode ensinar a doutrina, mas por causa dos desejos do coração, o desejo de ser bem visto, o cuidado com a sua reputação, ele nega aquilo que ele sabe. Lá na casa de Cornélio, Pedro participou de uma refeição com eles. É por isso que eles disseram: você entrou na casa de gentios e comeu com os gentios. Explica esse negócio aí. Que negócio é esse? Certamente Barnabé, que ajudou Paulo a fundar várias igrejas gentílicas, também sabia que não havia problema com a comida. Qual é o problema? Desejo de ser bem visto. E o pecado de Pedro contaminou os seus irmãos. Não é sem razão que Paulo vai ensinar em outra das suas cartas que as más conversações corrompem os bons costumes. Você até sabe, mas se você estiver perto de pessoas que te influenciam para o mal, você será contaminado. Você precisa vigiar. É terrível quando crentes não dão atenção a isso e se agradam em estar com não crentes. E se fosse para pregar para eles, para ser testemunha para eles, para sentar e ler a Bíblia, não, mas é para fazer coisas que são agradáveis aos não crentes. E eles começam a se envolver com isso achando que eles estão imunes. E o problema maior é quando estes crentes que estão pecando levam outros ao seu redor a pecar junto. Lembre-se que o escritor de Hebreus afirma que o pecado da amargura, por exemplo, se não for tratado, vai contaminar a muitos na congregação. Isso significa que o seu pecado tem potencial de se espalhar àqueles que estão à sua volta. Os seus filhos, por exemplo, que veem você falando mal das autoridades, sejam elas civis ou eclesiásticas, vão fazer o mesmo. Quando você pegar um filho seu falando mal da professora dele da escola, você fala: que negócio é esse? Lembra de como você fala acerca do presidente da república, das autoridades constituídas, dos pastores da igreja. Ele está olhando, ele está vendo, ele está imitando. Não se espante. O pecado contamina. Quando você conta uma fofoca, você está contribuindo para que outros também pequem da mesma maneira. Passem a fofoca para frente. E você talvez já tenha ouvido alguém se justificar com isso, dizendo assim: não, eu não falei para todo mundo não, eu falei só para o meu melhor amigo. Sabe qual é o problema disso? É que nem sempre o seu melhor amigo tem a você como melhor amigo. Ele tem outro melhor amigo, e ele vai contar só para o melhor amigo dele. E você sabe onde vai parar isso? Mas a gente justifica: não, eu não fiz fofoca, deveria ter parado em você a fofoca, mas você passou para frente, logo você contaminou outros, levando outros a passar para frente, algo que você já não deveria ter passado. Há pessoas que ficam indignadas, por exemplo, com alguma coisa que aconteceu na igreja, com um dos líderes que fez alguma coisa, ou falou alguma coisa, ou pior, com aquilo que eles acham que o líder falou, ou que eles pensam que o líder falou, e em vez de ir lá tratar com o líder, tratar com quem eles acham que pecou, eles começa a procurar os irmãos e falar: sabe o que o presbítero fez? O presbítero fez isso. Sabe o que o pastor fez? O pastor fez isso. E eles começam a contaminar a congregação que nem sabe do assunto. E daqui a pouco você tem uma igreja dividida. Pecado prolifera. Pecado vai passando para frente. E igrejas racham por posturas assim.